como é que você muda do pessimismo para a expectativa positiva, esperança, otimismo? Será que você está sendo pessimista? Eu sei que às vezes é difícil a gente admitir que a gente está sendo pessimista. Quando a gente fala para alguém, você está sendo pessimista, a pessoa geralmente ela fica enfurecida, porque normalmente ela não aceita que ela está sendo pessimista, e até em nós mesmos é difícil a gente admitir que a gente está sendo pessimista. Eu confesso que por muito tempo eu acreditava que eu era a pessoa mais otimista do mundo e eu tinha muita dificuldade de perceber quando é que eu estava sendo pessimista, porque pessimismo é uma vibração. Se você tá nessa vibração o tempo inteiro, você acaba sendo pessimista o tempo inteiro, mas às vezes é só uma oscilação da sua vibração. Só que é importante você perceber os sinais. Eu percebi em mim, na minha experiência, como é que o pessimismo se manifesta no meu corpo, através do que eu penso, e eu resolvi compartilhar com você hoje, primeiro, para você saber se você está sendo pessimista, através dos pensamentos que você pensa, você observar se são pensamentos pessimistas que você se acostumou tanto, que hoje você nem percebe e acredita que não é pessimista, e aí o que tem de ruim nisso, né? Porque se você não percebe, muitas vezes você é aquela pessoa que fala assim, eu fiz e não funcionou a técnica, eu tentei e não deu certo. Porque se você se mantém num padrão de pessimismo o tempo todo, não tem como você ter uma expectativa de que coisas boas vão acontecer e atraia coisas boas, entendeu? Mas se você não está consciente desses padrões pessimistas, de expectativa negativa, acaba não vendo. Então é importante perceber isso. Então a primeira coisa é você perceber, através do seu diálogo mental, de como você se sente, se você tem reverberado mais na expectativa negativa, no pessimismo, sem julgamento. Sem julgamento, tá tudo bem. O pessimismo não é você, é uma vibração. Você é consciência, tá? Não fica se julgando, se culpando, poxa, eu sou pessimista. Não, é só uma vibração que a gente estava mantendo sem perceber e tá tudo bem. É essa que é a grande questão. E aí, qual é a outra coisa? Como virar o jogo? Como é que eu viro o jogo? Quando eu percebo que a minha vibração tendeu para o pessimismo, eu observo, peraí, voltou. Então, como que eu volto agora para o lugar que eu quero estar? Por que acontece isso? Na minha vida, eu andei bastante tempo no pessimismo sem perceber. Metade do copo meio vazio, ao invés de meio cheio, esperando que alguma coisa ruim fosse acontecer. O que é o pessimismo? Esperar que as coisas tendam para o mal, que as coisas não deem certo, que não vá dar certo, que uma coisa ruim pode acontecer, que você não vai conseguir, entendeu? E aí, às vezes, a gente se acostumou tanto com isso, acreditando que é realismo, que não percebe que é pessimismo, na verdade. A gente pode esperar que as coisas deem certo ou esperar que as coisas deem errado. Independente do que está manifestado na nossa realidade, compreendendo que somos nós que estamos criando. Não importa o que está acontecendo agora, mas agora, com base no que eu estou vendo aqui, não vai dar certo. O que você está vendo agora é passado. Você criou com uma vibração, ou seja, você manteve uma quantidade de pensamento na sua cabecinha que se manifestou através de uma vibração, sentimento e criou uma realidade. É assim, pensamento é tijolinho que constrói a nossa realidade. E aí você criou isso que você está vendo agora. Só que agora você tem novos pensamentos e tem o poder de criar novamente. Então o que foi criado não importa. Imagina que você foi lá, eu adoro o exemplo do bolo aqui. Você criou um bolo de chocolate. Pelo fato de você ter criado um bolo de chocolate, você não gostou. Isso te impede de criar agora um bolo de morango? Não. Tem novos ingredientes disponíveis para você criar bolo de morango. E quais são os ingredientes? O seu pensamento. Então, olha para o bolo de chocolate, é passado. Não importa que eu criei bolo de chocolate e eu não gosto mais de bolo de chocolate. Não importa que essa realidade está assim e eu não vejo meios para construir um novo. Os meios são o seu pensamento, entendeu? Os recursos que você precisa para construir o que você quer de novo é o seu pensamento. Então, isso você tem disponível agora. Então, não se preocupa. Mas eu não tenho as condições. Não importa, é passado, o que você criou é passado e todas as condições necessárias, tudo que você precisa para criar algo novo é o seu pensamento, isso você tem disponível o tempo inteiro. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, quais são os sinais de que você está sendo pessimista? Observa a sua mente e você vai perceber que quando você está num padrão de pessimismo, a sua mente normalmente... Bom, vamos lá, né? Antes disso, um aviso. Eu tô falando a partir de mim, da minha experiência, tá? Então, pode ser, talvez, que o pessimismo se manifeste na sua vida de uma forma diferente, mas se você perceber isso que eu tô te falando, que aconteceu comigo, pode ser que
já ajude você a perceber em você também, tá? Mas o que acontece comigo? Normalmente, começa a aparecer um e se na minha cabeça. E depois do e se, entendeu? E se der errado? E se eu não conseguir? E se não der tempo? E se não der certo? E se nunca mais vir? E se não for bom? Entendeu? O e se, o que é? Depois do e se, sempre vem uma coisa ruim atrás. E essa coisa ruim vem me dar medo. Entendeu? Ou me preocupa. Depois do e se, aparece um pensamento de si, esse si fica reverberando na nossa cabeça. E se não der certo? E se der errado? E se eu não conseguir? E se não for assim? E se eu estiver enganada? E se não me enganarem? E se? Ele fica nesse ciclo do e se, na minha mente. Como eu sinto no meu corpo o pessimismo se manifestar? Geralmente me dá um pouco de náusea, porque ele me gera medo, entendeu? Esse pensamento do e se começa a me dar medo, ele vai para uma outra vibração, a de medo. E aí o que acontece? Às vezes eu sinto um pouquinho de náusea, até dor de cabeça, meu ombro fica travado. Porque ali eu tô com medo, eu tô naquela sensação de luta ou fuga. Tem algo muito ruim que pode ser que aconteça, e ali eu tô naquela sensação, o ombro fica meio travado. Eu percebo até, eu comecei a notar que meu ombro fica até alto, assim, sabe? Como se eu tivesse travadinha. E aí, o que acontece? É o medo se reverberando a partir desses pensamentos de expectativa negativa, de pessimismo. Eu já fico com medo e aí meu corpo reage dessa forma. Eu não me sinto confortável, eu não me sinto relaxada. É como se tudo tivesse contraído. Meu estômago está contraído, aí eu sinto náusea. Os músculos da minha nuca estão contraídos, eu sinto dor de cabeça, entendeu? O ombro está contraído, eu sinto dor no ombro. Tá tudo contraído, porque tem alguma coisa ali que a minha mente criou, não sou eu. Mas a minha mente está criando algo e eu estou me identificando com a minha mente, acreditando que aquilo que ela está dizendo é verdade, que sou eu. E aí eu começo a me preparar para que não tem nada acontecendo. Nada. A vida está igual. Mas a minha mente começou a trabalhar num padrão diferente, de uma expectativa negativa. E a realidade começa a responder essa expectativa negativa. Por isso que a gente trava as coisas boas de virem, e aí a gente faz técnica e não resolve, e vai fazer uma coisa e parece que não resolve. Se você não perceber esse pensamento constante de expectativa negativa, aí a coisa aperta, entendeu? E o que eu faço para entender que esse sentimento, esse pensamento de expectativa negativa é uma ilusão? Porque sou eu que estou criando. Eu percebo, na minha experiência, que esse pensamento de expectativa negativa vem do lugar de eu acreditar que tem alguém fora de mim criando a minha realidade. Porque e se não acontecer? Como se não acontecer? Que sou eu que estou criando. O que acontece é que às vezes a gente volta para a bolha, para a Matrix. Eu sei que eu sou a criadora da minha própria realidade, mas de vez em quando dá uma chacoalhada na cabeça, como diz no hinduísmo, algumas culturas mais orientais, eu acho, eles falam que você volta para dormir. Você desperta, às vezes, do sono e acredita e entende que você é o criador da realidade. E às vezes você cai no sonho de novo, no sonho do mundo, e acha que tem alguém fora de você controlando o que acontece. E aí dá medo. Entende? Poxa, e se não der certo? Como não dá certo? Porque é a minha expectativa que cria, sou eu o poder operante na minha vida. Então por que não vai dar certo? Por que as coisas não vão acontecer da forma que eu gostaria? Por que eu não vou conseguir? Se sou eu que escolho se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. Sou eu que estou decidindo o tempo inteiro. Então, se eu escolhi que vai dar certo, tem que dar certo. Só não vai dar certo se eu escolher que não der certo, se eu esperar que não der certo. E aí, se a gente mantém essa expectativa negativa, aí realmente as coisas não vão dar certo, porque essa expectativa negativa, esse padrão de pensamento que está rodando da minha cabeça como se fosse um disco, é que está criando. Entende? Então, mudar o padrão é muito importante. Mas, primeira coisa, é importante a gente assumir sem vergonha. Tem vergonha? Não tenho vergonha de dizer que a minha mente, por muito tempo, ela fica, às vezes, num padrão pessimista. E eu tenho que trazer ela pra cá. Eu tenho que trazer ela pro meu lado de novo. É que nem, sabe, até aquele filme do Toy Story, né? Tem o Toy Story, acho que 4, eu não sei, que tem o Garfinho. E aí o Garfinho, ele foge, que é uma beleza. Pensa num bichinho pra fugir. Ele é um novo brinquedinho da menininha, que eu esqueci o nome. Eu tava falando do Andy, não é o Andy mais. Mas, enfim, da menininha lá do filme. E ele foge o tempo inteiro. Eles estão indo passear, acampar em algum lugar, uma coisa assim. E o Garfinho, no meio do caminho, ele se foge. Aí o Woody vai atrás, aí o Garfinho foge. O Woody vai atrás, o Garfinho foge. Então, a gente tem que ser o Woody da nossa mente. E a nossa mente, às vezes, é o Garfinho. Ela vai para um lado, volta. Vem, menina, para cá, vem para cá.
volta pro pessimismo, não, sai do pessimismo, volta pro otimismo de novo. E a gente tem que ficar nisso. Até que num dado momento ela começa a criar esse padrão, tá bom? Mas é importante primeiro a gente reconhecer sem medo de ser feliz. É minha mente, não sou eu. Tá tendo um padrão pessimista, mas eu posso mudar. Por quê? Porque é só um pensamento. Se a gente também coloca o terrorismo, né? Isso é difícil, não, é só um pensamento. E esse pensamento eu posso mudar. Ela aprendeu a ser assim com um pensamento. E eu posso ensinar para ela de novo com um pensamento. Eu olho para minha mente muitas vezes como uma criança. Sempre como uma criança. Sabe aquela coisa da criança interior? Então eu olho para minha mente como uma criança. E uma criança a gente trata com carinho, né? A criança, às vezes, quando eu era pequena, eu tinha mania de comer de um jeito que as pessoas diziam que era errado. Que eu comia, trocava de mão o garfo, trocava de mão, trocava de mão, trocava de mão o tempo todo. E aí, o que acontecia? O meu primo, com muito carinho, me ensinava. Não, Aline, dessa forma aqui, ó. Volta, volta. Toda vez que ele via, a gente ia almoçar na casa dele fim de semana, e aí ele via que eu estava comendo de uma forma errada entre aspas, né? Mas assim, tem certos errados, enfim. Mas ele ia lá e me ajudava a fazer o que era mais fácil, me ajudava a fazer o que era mais fácil dessa forma. Então, como é que a gente muda esse padrão? Eu falo que eu faço isso e do bem. Quando eu vejo a minha mente falando isso, é como se fosse uma criança que está com medo, que está assustada, e aí ela começa, mas mãe, se não der certo, se a gente não conseguir, aí eu vou, mas e se der certo? E se a gente conseguir? E se tudo fluir bem? E se as coisas funcionarem? O que vai acontecendo? Pode parecer no começo que isso não está funcionando. Só que o que vai acontecer é que você vai começar a sentir primeiro que o peso vai começar a diminuir, que a dor de cabeça vai começar a passar, que você vai ficar mais relaxado. Entendeu? Porque foram esses pensamentos de si, do mal que eu falo, que criaram tudo isso e que estão te deixando assustada. Então, quando você muda o pensamento, a vibração também muda. E o sentimento que aquela vibração está causando em você também muda. E as reações do seu corpo também mudam. Então, é só a gente mudar um pensamento. E aí, qual o pensamento? Qual é o antídoto para o pessimismo? O otimismo. Então, eu penso com expectativa positiva. Só que, às vezes, pode ser que na sua realidade você pense, mas se essas coisas não acontecerem, isso que eu estou dizendo que é bom não acontecerem, isso também é o pessimismo e você não perceber que é você que está criando a sua realidade, tá? É você que está criando a sua realidade. Por que não vai acontecer? Quem está fora de você controlando? É você o criador da sua própria realidade, é você o poder operante. Então, por que não vai acontecer? Questiona com a sua mente, quem que vai controlar para não acontecer? Eu sei que até aqui, muitas vezes a gente acreditou que tinha algo fora da gente controlando o que estava acontecendo. Mas não tem. É a gente o tempo inteiro que está criando. Então, assim, agora eu escolho criar diferente. E eu criei muito bem até agora, porque tudo que eu esperei, ainda que não fosse o que eu desejasse, aconteceu. Significa que eu sou um bom criador. Essa que é a grande questão, né? Você é uma boa criadora, eu sou uma boa criadora, nós todos somos, porque a gente criou tudo isso que a gente está vendo agora. Então, se funcionou tão bem, mesmo a gente não criando aquilo que a gente desejava, por que não vai funcionar para a direção que a gente deseja a partir de agora? Tá? Então é isso. O antídoto é muito simples. Eu começo a falar e se der certo, e se as coisas derem certo. Aí se aparecer, por exemplo, uma situação que não tiver solução na minha mente, eu começo a pensar nas situações mais bizarras que podem acontecer. Porque a minha mente pensa em situações bizarras às vezes também, do que não pode acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui no zoológico e o meu celular estava descarregando. Eu moro no litoral de São Paulo, o zoológico fica em São Paulo. E do zoológico eu precisava pegar um Uber para ir até a rodoviária para voltar para casa. E o meu celular começou a descarregar, logo quando eu cheguei lá. Aí parecia que o tempo fechou na minha vida. Tava um dia lindo, eu tava louca para poder andar, para ver um lago lindo que tava lá. Mas o tempo fechou. E o Steve chegou. E se a bateria não der? Aí eu já não queria mais tirar foto, porque tinha acho que 30% de bateria. E se não der a bateria? E se acabar? E se você dormir aqui e ficar trancada? Olha a maluquice, gente. Bizarro. Só que aquilo ali estava controlando o meu dia, porque não tinha lugar para carregar, eu nem levei carregador. O meu celular, né, tipo, como é iPhone, às vezes não é assim, que nem eu cheguei numa barraquinha que tinha lá, aí as pessoas tinham Samsung, então não é qualquer cabo que dá para poder carregar. Então, eu comecei a ficar louca, eu falei, peraí, eu parei, respirei, sentei num banquinho lá, respirei, eu falei, peraí, eu não vou deixar minha mente me controlar, eu vim aqui para me divertir, e agora eu tô deixando que a minha mente controle como eu vou me sentir, não. Sentei no banquinho, dei umas 3 respiradas, falei, e se der tudo certo?
Comecei o IC do bem, entendeu? Volta pro centro e vai pro IC do bem. O que aconteceu? Eu liguei a câmera, tirei foto, me diverti. Chegou na hora da saída, tinha 1% de bateria. A questão é que os Ubers estavam demorando muito. Aí apareceu um táxi na frente, parou e ficou lá me esperando praticamente, porque ele parou lá, do nada. Peguei o táxi, fui até a rodoviária, cheguei na rodoviária, ainda tinha 1% de bateria no celular. Entrei no ônibus, vim ouvindo música com esse 1% de bateria. Então, assim, aquele pensamento negativo que estava me tirando do sério, aquela expectativa de que algo ruim fosse acontecer, é uma mentira, é uma ilusão. Só que se eu manter acreditando nessa ilusão, acreditando que eu sou essa ilusão, me identificando com ela cria aquilo que eu não quero, o indesejado, porque sou eu que estou criando. Então eu preciso direcionar a minha mente. Eu não sou a minha mente, ela é um instrumento que funciona a meu favor. Então eu direciono ela para a direção que eu quero. Peraí, ela está indo para o lado errado. Não, mente, não é assim. Eu tenho que ser a consciência que conduz a mente e não deixar que a mente me conduza. Entende? Então eu olho para a minha mente, eu escuto um pensamento na minha cabeça e me distancio dele. Peraí, isso aí é o pessimismo. Não tem nada acontecendo de errado, nada vai acontecer de errado, porque sou eu que estou criando. É só a minha mente reverberando um padrão negativo. E eu posso mudar agora. Não é que isso vai acontecer porque tem algo fora de mim controlando e agora está iminente isso. Não. É só um pensamento que está passando aqui. E peraí, eu posso mudar esse pensamento. Pega aí, pega a mão da criança, vamos lá, vamos por esse lado, que esse lado é melhor. E a gente conduz. Mas o mais importante, o que eu percebo, é que quanto mais você se identifica com esse pensamento, mais medo ele te dá. Quando você para e observa esse pensamento como, peraí, é um pensamento que está indo na direção errada. Não tem nada de errado acontecendo. Não significa que essas coisas vão acontecer dessa maneira, porque sou eu que estou criando. Então eu só vou conduzir esse pensamento. Quanto mais tranquilidade você olhar para a sua mente, sabe? Menos se identificar com ela, entender que é um pensamento. E aí você conduz para o lado diferente. Se der certo, se as coisas derem certo, eu sou o poder operante. Sou eu que estou criando. Não tem nada fora de mim criando. É só um pensamento negativo. Ele está só me indicando uma vibração, mas eu posso mudar isso agora. E tá tudo bem. E aí você vai mudando até que chega um momento que a sua mente ela vai ficando melhor. Ela vai ficando melhor. Mas como eu te falei, a primeira coisa admite, não tenha medo, não tenha vergonha. O que pode acontecer de pior? Alguém falar. E o que pode acontecer de pior se alguém falar agora? Por exemplo, comentar, nossa, a Aline é pessimista. Mudou nada na minha vida, entendeu? Então, assim, assume, observa, esteja consciente do que está passando pela sua mente, esteja consciente do seu corpo, de como você está se sentindo. E aí, toda vez que você perceber, você volta. Primeiro você entende, eu não sou a minha mente. É só um pensamento que está passando aqui, como se a gente assistisse a televisão. Você não é a televisão, é só a televisão que está passando. Você é a consciência que está assistindo a televisão. Aí tá passando um filme lá, olha, tá passando um filme. Poxa, eu não quero esse filme não, vou trocar de canal. Não é assim que a gente faz com a televisão. Aí a gente vai lá e troca de canal, faz a mesma coisa. Mas se você se identifica, que nem quando a gente assiste um filme de terror, o que acontece? A gente começa a se identificar, é como se a gente caísse dentro da tela. Aí você começa a ficar apavorado. Será que tem alguém atrás de mim? Não é? Porque você se envolveu a tal ponto que você acredita que aquele filme realmente está acontecendo. Então você se distancia e volta para a cadeira. Respira, volta para a cadeira e troca de canal, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.